Grande Sertão, cinema nacional, me ajuda a te ajudar? Vamos para a sinopse do IMDb. Viver é muito perigoso. A paz não lhe enjoa. Em uma grande comunidade da periferia brasileira chamada Grande Sertão, onde uma luta entre policiais e bandidos assume áreas de guerra, Riobaldo entra para o crime por amor a Diadorim, mas nunca tem a coragem de revelar sua paixão. Grande Sertão, breve nos cinemas. Galera, antes do conteúdo aqui da Aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montink.com/armário. Eu sempre gosto de defender o cinema nacional, mas às vezes fica difícil. Esse filme, dirigido por Guel Arraes, que é um grande diretor, tem um elenco bom, e é uma adaptação de Guimarães Rosa. É legal a gente trazer uma adaptação de um clássico da literatura brasileira para um público novo. Assim, a ideia era toda boa. Mas o filme, apesar de ser uma grande produção, apesar de tecnicamente ser bem feito, o filme traz dois problemas que para mim foram muito graves e sempre me tiravam do filme. O primeiro é que, por opção da produção, eles resolveram manter o texto original do Guimarães Rosa. Então você vê aqueles diálogos rimados, aqueles diálogos rebuscados, e acaba que fica tudo muito artificial. Nenhum personagem parece que está... Nenhum personagem parece real. Parece que a gente está vendo uma peça de teatro, parece que a gente está vendo uma peça de teatro amador, onde o cara está declamando um texto. Essa opção, eu entendo que seja uma opção da produção de vamos pegar o visual moderno, vamos tirar do sertão e colocar numa favela, numa cidade grande, vamos trazer para os dias de hoje, mas vamos manter o texto original. E foi uma opção, ok, eu entendo que é uma opção válida, mas é uma opção que, na minha opinião, não funcionou. Eu lembrei que em 95 teve um filme do Romeu e Julieta, dirigido pelo Baz Luhrmann, com Leonardo DiCaprio e Claire Danes, onde a ideia era mais ou menos parecida, que eles traziam o visual do filme para os dias de hoje, mas o texto era o texto original do Shakespeare, com inglês shakespeariano. E eu lembro que na época isso não me incomodou, porque o meu inglês não é tão bom assim. Eu entendo inglês, mas inglês não é minha língua nativa. Então, o inglês rebuscado do Romeu e Julieta não me incomodou, como me incomodou esse português arcaico usado no filme aqui. Isso foi um troço que, cada vez que tinha um diálogo, e aqueles diálogos pomposos e rebuscados e com rimas, e isso me tirava do filme. Esse problema tem um agravante, um segundo degrau de problema, que é uma narração feita pelo personagem principal, Riobaldo, num futuro. A gente vê ele com um visual diferente, ele com cabelo grande, com barba grande, com um monte de tatuagem nos braços, e ele narrando a história. E aí o filme fica alternando entre a narração do Riobaldo e o que aconteceu. E essa narração do Riobaldo é muito um monólogo teatral. Ele fica o tempo todo declamando aquelas falas e aquele jeito todo de teatro. Cara, você precisa fazer uma adaptação para cinema, porque quando o cara está falando um texto teatral, isso te tira do cinema. É uma experiência cinematográfica, a adaptação serve para isso. E acaba que quando o Riobaldo está falando aquele texto todo, aquele texto pomposo, e empolgado e tal, isso tira tudo para mim. Se eu fosse da produção do filme e visse esse corte, eu ia dizer, cara, vamos experimentar tirar todas as cenas do Riobaldo, desse monólogo do Riobaldo, porque talvez algumas das falas dele sejam importantes para a narrativa da história. Talvez tenham coisas na história que sejam faladas por ele. Mas então você adapta isso e você filma alguma coisa para mostrar o que ficou, o que você tiraria. Que isso seria o meu filme, né? Não é o filme do Guel Arraes, é o meu filme. Guel Arraes é o roteiro do Jorge Furtado, que é um cara que eu também admiro muito há muito tempo, desde que eu vi o curta dele, Ilha das Flores, que é um curta sensacional. Se você não viu ainda, procura, tem aqui no YouTube. Enfim, o meu filme seria esse. Tira todo o monólogo do Riobaldo e vamos pegar o que faltou da história, a gente filma uma ou outra coisa aqui pra gente seguir essa história, só a história dentro da história em si. O outro problema, na minha opinião, foi a caracterização do personagem Diadorim. Na história original do Guimarães Rosa, o Diadorim era um jagunço, a história se passava no sertão, há muito tempo atrás, e o Diadorim era um jagunço do bando do Joca Ramiro. E, spoiler,
determinado momento da história, você descobre que Diadorim nasceu mulher. Então tinha esse negócio do Diadorim ser mulher, mas ela se passava por um homem e eu tinha que enganar o espectador, porque o espectador precisa achar que é um homem para depois, em determinado momento do filme, descobrir que na verdade nasceu mulher. Só que a caracterização da atriz Luísa Arraes, que já tinha feito, se eu não me engano, já tinha feito Diadorim no teatro, então foi por isso que ela está aqui. Inclusive ela é casada com Caio Blatt, que é o Riobaldo, então pegaram a adaptação, pegaram o casal que já é casado na vida real, que já fez a adaptação no teatro, então trouxeram para cá. Então ok, a Luísa Arraes fazia o Diadorim. Mas a caracterização dela no filme, eu achei muito ruim, porque ela se veste como mulher, ela se porta como mulher, ela tem todos os trejeitos de mulher, ela não passa a impressão de ser um homem. Ela passa a impressão de ser uma Michelle Rodrigues, uma Gina Carano, uma Ronda Rousey, uma Ruby Rose, que são as mulheres porradeiras, as mulheres que entram na ação e as mulheres que estão lá no meio da briga entre os homens, mas continuam parecendo mulheres. São mulheres que são mais masculinizadas, não são mulheres femininas, não é uma Ana de Armas brigando no James Bond, que ela continua sendo uma mulher super feminina, com aquele vestido super... Não, essas que eu falei, esse estilo que eu falei, é aquela mulher que é mais bruta, mas que ela continua sendo mulher. E pra mim, Diadorim, nesse filme, sempre foi mulher. Tem um diálogo mais pro fim do filme, que uma personagem fala, porque você nasceu mulher. Aí Diadorim fala, mas como você sabe disso? Alguém te contou? E aí a pessoa responde, precisa contar? E eu pensei, qualquer espectador vai ter a mesma reação, precisa contar que é mulher? Grande Sertão teve uma adaptação feita pela Globo em 1985, onde Bruna Lombardi fez o Diadorim. Eu não vi ou não lembro de ter visto, 85, eu era adolescente, não me lembro de ter visto isso. Mas pelo que me disseram, amigos críticos que estavam na sessão, disseram que a Bruna Lombardi mandou muito bem como o Diadorim. A Bruna Lombardi, apesar de ser uma mulher lindíssima, até hoje, ela chama atenção sempre por ser uma mulher muito bonita, disseram que uma das melhores interpretações da carreira dela foi quando ela interpretou o Diadorim, porque ela passava por um jagunço. Meu bar tem um particular que eu careço contar ao sei que esconder mais não posso. Tô escutando, fala. Eu não me chamo Reinaldo de verdade. Meu nome verdadeiro é Diadorim. Guarda esse meu segredo. E um detalhe que tinha na série da Globo, de 85, que não tem aqui, é que o que me falaram foi que sempre que Riobaldo chegava perto de Diadorim, ela meio que se afastava. Tipo, não me toca. Porque no toque era mais fácil de descobrir que não é um homem. E acaba que aqui não, aqui eles se abraçam e aqui eles têm um contato físico muito próximo. Então, a surpresa que Riobaldo teve, eu acho que não teria. E assim como o texto teve um segundo degrau de problema, para mim aqui tem um segundo degrau de problema também, que é, a gente está no século XXI, 2024, hoje em dia você trazer uma personagem feminina, quer dizer, esse negócio de você trazer uma mulher uma pessoa que nasceu mulher, mas se porta como homem, não choca mais. Você transformou o Riobaldo num personagem homofóbico, porque ele gosta de Diadorim, mas ele não pode admitir que gosta de Diadorim, porque Diadorim é homem. E eu acredito que isso funcionava há décadas atrás, mas hoje em dia, se Riobaldo quer gostar de Diadorim, o problema é do Riobaldo e do Diadorim, a gente não tem nada a ver com isso. E a gente vê isso na sociedade, a gente vê isso no dia a dia. E isso, eu acho que isso é outra coisa que não é o filme do Guel Arraes e do Jorge Furtado, seria o meu filme. Já que a gente adaptou e tirou do sertão e trouxe para uma favela nos dias de hoje, vamos adaptar esse dilema que Riobaldo tem, porque agora não é mais Riobaldo gosta de uma mulher que se veste como homem. Riobaldo gosta de Diadorim, e Diadorim é uma pessoa diferente, e ele podia ter dilemas, e o filme podia desenvolver esses dilemas na cabeça do Riobaldo, e podia funcionar da mesma maneira, só que sem ser esse texto que ficou, na minha opinião, ficou homofóbico. Pena, porque tecnicamente falando, Grande Sertão é muito bem feito. O Guel Arraes é um gigante do audiovisual brasileiro. O cara tem um currículo enorme na televisão e no cinema. O cara, só para dar alguns exemplos, na televisão o cara trabalhou em Armação Ilimitada e TV Pirata nos anos 80. E no cinema ele fez o Auto da Compadecida, de 2000, que é um dos filmes brasileiros mais populares de todos os tempos.
Ou seja, o cara sabe filmar, o cara tem experiência. E tem algumas cenas que são muito bem feitas. Tem pelo menos 2 cenas que eu reparei, que são planos longos. Não sei se foram plano sequência, eu precisaria rever para saber se são plano sequência. Uma delas é quando o Diadorim está num corredor, nos becos da favela, enfrentando vários policiais, um de cada vez. E a cena que ele faz, a coreografia, parece um balé, parece uma dança que ele fica enfrentando um policial de cada vez. Um amigo meu falou, mas ficou artificial, porque na vida real não seria assim. Sim, eu não tô falando da vida real, eu tô falando do cinema. No cinema, ficou bonito você ver você vê aquela cena do Diadorim contra os policiais e pega um e pega outro e a câmera roda. A cena ficou muito bonita. Outra cena que também me pareceu um plano sequência, é mais na parte final, quando tem um grande tiroteio, e a câmera fica passeando entre Diadorim, Riobaldo e Zé Bebelo, e a câmera vai e volta, e tem tiro e tal, e tem essa parte de tiros também, tiros, explosões e brigas. A gente pensa, o cinema nacional nunca soube fazer isso direito. É difícil a gente lembrar do filme nacional que tem cenas de tiro, porrada e bomba que são bem feitas, e aqui, não são grandes cenas, só aquelas cenas, cara, que maravilhoso e tal, isso vai entrar pra... Não, nada... Mas são cenas competentes, são cenas tecnicamente bem feitas. Tecnicamente o filme é muito bom. O elenco também é bom, Caio Blatt, Luiz Arraes, Rodrigo Lombardi, Luiz Miranda, Eduardo Sterblich, Lélia de Castro, o elenco é bom. Mas pena porque, pra mim, mesmo com a parte técnica bem feita e com o grande elenco, Grande Sertão não funcionou. Porque o texto rebuscado e todas aquelas coisas pomposas e o jeito das pessoas falarem, tudo me tirava do cinema, porque os atores pareciam atores caricatos. As atuações são grandes atores, mas os atores são todos caricatos porque eles estão declamando textos teatrais. E isso me tirava da experiência cinematográfica. E além disso, ainda tinha Diadorim, porque Diadorim aparecia, quando Diadorim aparecia, eu via, cara, assim, amigo, me ajuda a te ajudar, assim, faz uma caracterização mais masculina, bota mais Gina Carano, bota mais Ruby Rose, bota um troço menos feminino. Eu achei que a caracterização do Diadorim e o texto rebuscado me tiraram do filme e eu não consegui gostar. Infelizmente, foi uma grande decepção. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Grande Sertão estreia no cinema essa semana, se eu não me engano. Quando você vê, escreve o que você achou aqui embaixo. E vou responder seu comentário. E em breve nos vemos de novo. Valeu!